conforme foi o 1º de novembro de 1517. Agora, quando chega 18 de abril de 1546, o cristianismo, irmãos, o evangelho tomava conta. Aí as pessoas que estavam desde o ano 1229 sem poder ler a Bíblia, desde o ano 1229 a 1546, agora é permitido a leitura da Bíblia. Nós estamos estudando a Bíblia hoje, mas com algumas condições, e entre essas condições foi agregado 7 livros, que é chamado livro sagrado. Foram 7 livros, entre outros, que não passou no cânon do ano 397. Então agora chegou 18 de abril de 1546, vocês podem ler a Bíblia de volta, mas agora é mais 7 livros, que não são de número. Aí ficou 3 Bíblias no mundo. Tu pega uma Bíblia judaica, tem 24 livros. Mas esses 24 livros é todo nossos 39 do Antigo Testamento. Tal qual nós temos os 39, eles têm 24 livros. Por quê? Porque 1ª e 2ª de Crônica, eles colocaram um só livro. 1ª e 2ª de Reis, um só livro. 1º e 2º de Samuel, um só livro. Neemias e Esdras, eles colocaram um só livro. E os 12 profetas menores, eles colocaram um só livro. Então o conteúdo dos 24 é o mesmo nosso de 39, que é o Antigo Testamento. É a mesma coisa, só que eles fizeram em 24 livros e nós temos 36, em 39. Então, irmãos, segundo lugar ficou a Bíblia, que chamam-se, o mundo chama protestante, que é a Bíblia nossa. Quantos livros? 66. Desde o ano 397, nossa Bíblia permanece em 66 livros. E agora, a partir de 18 de abril de 1546, veio a Bíblia Católica, com os 66 livros da protestante, mais 7 livros apócrifos. Então, vai uma Bíblia judaica com 24, uma evangélica com 66 e uma católica com 72 livros. Então, nós não aceitamos livros apócrifos, porque ele não passou no cânon. Por isso que não está na nossa lista. Então, irmãos, o cânon sagrado da Bíblia. Agora, esse cânon aqui nos diz que foi gradual. Foi um cânon gradual. E se tu observar a página 23, você vai ver que ele foi gradual. Agora, passando a página 24, é isso que eu falei a vocês agora. Acabo de falar. O cânon do Antigo Testamento. O cânon hebraico, quantos livros? 24. Dividido em 3 grupos. O primeiro se chama, o segundo e o terceiro. Agora, irmãos, eu gostaria que vocês
além de olhar, guardar com vocês e não esqueçam. Eu gostaria que vocês mentalizassem a Bíblia por temas e não por ordem cronológica. A nossa Bíblia está por tema. A maioria dos crentes tem a Bíblia em ordem cronológica. Por exemplo, Castilho, vou fazer uma pergunta. O Novo Testamento, no teu parecer, qual é o primeiro livro que foi escrito do Novo Testamento? A maioria diz Mateus. E não foi Mateus. Foi 1 Tessalonicenses. Agora, por que 1 Tessalonicenses não está antes de Mateus? Porque a Bíblia não está por ordem, ele está por tema. O Antigo Testamento, qual é o livro mais antigo? O livro de Jó. Por que Jó não ficou antes do Gênesis? Porque não é ordem cronológica. O que seria a ordem cronológica? Seria uma família ter 10 filhos e colocar uma fileira em ordem cronológica, o mais velho e sucessivamente até o caçula. Isso é uma ordem cronológica. Quando, irmãos, no ano 90 em Jaime, Israel, foi reconhecido o Antigo Testamento, aí os que fizeram o reconhecimento, essa canonização, que lá no ano 285 a.C. já havia passado pelo canon, eles colocaram o Antigo Testamento em ordem de temas. O que eles fizeram? Eles agarraram os 39 livros e disseram: primeira coisa, vamos ver os livros em lei. Aí dos 39 eles buscaram e encontraram quantos livros em lei? 5 livros, que se chamam Pentateuco. Então primeiro eles colocaram 5 livros em lei, porque dos 39 encontraram só 5 em lei. Esses 5 livros, irmãos, tem só 3 assuntos dentro deles. Observe um pouquinho. A origem do universo, a formação da nação de Israel e uma lei dada para Israel. Eles consumiram 5 livros em 3 temas. Então eles colocaram primeiro que nisso lei, 5 livros. Aí começaram a buscar os livros históricos. Encontraram quantos livros em história? 12 livros em história. Vocês observaram que ali está Neemias, Neemias e Esdras, irmãos, são do mesmo tempo de Malaquias, Zacarias. E por que Neemias e Esdras não ficou junto com Malaquias e Zacarias? Porque Malaquias e Zacarias são profetas menores, e Neemias e Esdras são livros históricos. Então eles tiveram que descer de lá, Neemias e Esdras, e colocar junto com os demais livros históricos. Pode observar que depois de Neemias e Esdras vem Jó, que é o livro mais antigo. Então a Bíblia não está por ordem cronológica, ela está por tempo. Agora esses 12 livros históricos, qual é a essência deles? O que está falando? Primeiro, a teocracia dos juízes, a monarquia dos reis, a divisão do reino do sul e o reino do norte em Israel,
a cautividade e destruição de Jerusalém, de Israel, e o regresso dos judeus através de Neemias e Esdras e a reconstrução. É o que fala 12 livros históricos. Terceiro tema, os livros poéticos. Aí eles buscaram entre os livros que restavam, encontraram quantos livros poéticos? 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Livros poéticos. Aí Jó, que se fosse em ordem cronológica seria antes do Gênesis, mas o Jó é um livro poético. Aí tiveram que colocar junto dos poéticos. Aí depois que tiraram 5 em lei, 12 em história, 5 poético, sobrou quantos livros? 17 livros. Só em profecia. Mas eles encontraram 5 profetas maiores. Não é porque eram grandotes, mas porque o tempo de profeta foi mais que os outros, e os seus livros maior que os outros. Então se chamou 5 profetas maiores e 12 profetas menores, e fechou o seu Antigo Testamento. Por que eu quero que vocês metam na mente de vocês a Bíblia não em cronologia, mas por tempo? Porque é o seguinte: se o pregador, ou você mesmo, diz assim, irmãos, vamos ler no livro de Êxodo. Primeira coisa, Êxodo, que grupo pertence? Vamos, 4. Lei. E a lei fala quantos temas? Origem do universo, formação da nação de Israel e a lei dada de Israel. Irmãos, hoje é um culto de doutrina, vamos ler no livro do Êxodo. Para um pouquinho, irmão. Isso já não passa mais na garganta. Então, sempre que tu vai usar livros da Bíblia, descubra primeiro a que tema pertence esse livro. Se alguém diz, vamos ler em 1 de Samuel, primeira coisa da tua mente, Samuel pertence a que grupo? Eu posso formar uma igreja, doutrinar uma igreja com história? Pensou? Mas se o pregador dizer, vamos ler no livro de Cantares, primeira coisa da tua mente, quando tu escuta alguém citar um livro, grave na tua mente que grupo pertence. Cantares, que grupo pertence? Poético. Poético tem valor grande. Os livros poéticos não são livros doutrinários, mas são livros ser usados nos cultos devocionais. Eu costumeiramente faço cerimônia de casamento constantemente, e dificilmente eu faço um casamento fora do livro poético. 50 aniversários de casamento eu faço com livros poéticos. Uma moça que faz os seus 15 aniversários. Você sabe fazer uma festinha? Não? Sim? Esses dias eu preguei no aniversário de uma moça de 15 anos. Não vou ler em Apocalipse, não vou ler lei, não vou ler história, mas um poético. E se observe, eu usei os Salmos de número 144, verso 12. Diz assim esse salmo: